Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. A cidade de Maputo é desde hoje a capital mundial do compromisso com a defesa e proteção dos oceanos. Mais de 500 individualidades em representação de vários países e governos estão reunidos na primeira Conferência Internacional sobre a Economia Azul. Sob o lema Exploração Sustentável e Compartilhada do Oceano, diversas personalidades e vários países juntos na mesma sala e com objetivo comum: concertar ideias e soluções para a proteção do mar. E coube ao Presidente da República, Filipe Nyusi, dirigir a cerimônia de abertura oficial da conferência, destacando no seu discurso os objetivos do evento. Ao estabelecermos e organizar esta conferência internacional, que denominamos de Crescendo Azul, fazemos-lo não somente como plataforma de diálogo pela qual nos juntamos ao movimento global, como também para expressarmos o nosso desejo de, juntos com os vizinhos da região do Oceano Índico Ocidental, crescermos e que de azul contribuamos por um futuro cada vez melhor do nosso planeta. O chefe de Estado falou ainda da importância estratégica para o crescimento econômico e defendeu a necessidade de um melhor uso por forma a contribuir para erradicar a pobreza. Impõe-se que saibamos tirar o melhor partido desta riqueza que a Mãe Natureza nos ofereceu, como dádiva para erradicarmos a pobreza no contexto de desenvolvimento da economia azul. Saibamos fazer o melhor uso e aproveitamento do mar como local de paz, segurança, tranquilidade e como plataforma do encontro, convivência e cruzamento amistoso entre os povos e culturas de todo o mundo. E porque o mar não é apenas fonte de riqueza, mas por vezes gera desastres naturais, Filipe Nyusi instou os participantes a terem em conta nas suas discussões os efeitos das mudanças climáticas. É nossa expectativa de que este grande fórum internacional, a partir de experiências, vivências e realidades distintas aqui representadas, possamos comungar formas de como fazer face a estes eventos extremos através da implementação de soluções conjuntas e resilientes. A Conferência Crescendo Azul é organizada pelo governo moçambicano e conta com a parceria de diversas organizações internacionais. O presidente do Seychelles lançou um apelo mundial para uma maior coordenação e cooperação na defesa e proteção do mar. No seu discurso de ocasião, o estadista do Seychelles, que é o convidado especial de Filipe Nyusi para a conferência, começou por falar da importância do Oceano Índico para o seu país. Our ocean is our pathway to prosperity. Our ocean is our most precious resource. We recognize not just its vast potential, but also the fragility of its ecosystems and the need to preserve it for future generations. O Seychelles é um dos países considerados exemplo na exploração do mar e desenvolvimento de uma economia azul. Na Conferência de Maputo, o estadista daquele país insular manifestou-se disponível para cooperar com todos os países africanos e partilhar o seu conhecimento. We are working closely with the African Union Commission and the United Nations Economic Commission for Africa, as well as regional economic bodies such as the SADC and COMESA, to share blue economy-related policies and strategies and ensure there is synergy in regional efforts to develop the blue economy. Our continent, we all have success stories to share. I have shared my country's success stories. Seychelles stands ever ready to support countries on our continent to move the blue economy agenda forward. Por seu turno, a Noruega, um dos principais parceiros da conferência, anunciou um fundo para ajudar Moçambique e Seychelles a desenvolverem ações voltadas à promoção da economia azul. Norway is going to support the African Marine Waste Network, which is a regional organization here
We're going to spend around $5 million over the next 3 or 4 years on this project, and where the specific projects will be implemented first, among those countries are Mozambique and the Seychelles. And we are very pleased that we are able now to move on and do specific projects when it comes to marine pollution in the Indian Ocean states. De Portugal vieram as experiências e compromissos, mas acima de tudo, os apelos para uma caminhada. Há mudança de postura da sociedade internacional através de parcerias internacionais entre países, setor público e privado, ciência e indústria e também soluções de financiamento, ajudando países como nós, recursos financeiros, a resolver problemas globais que são de todos nós. A Conferência Internacional Crescendo Azul termina nesta sexta-feira. A cooperação para a exploração sustentável do mar, na SADC, está a falhar pelo fato de muitos países não ratificarem o protocolo regional sobre o meio ambiente. A conclusão é do diretor dos Recursos Naturais, Agricultura e Alimentação no secretariado da SADC. Dos 5 estados com a plataforma... O diretor dos Recursos Naturais, Agricultura e Alimentação na SADC, Domingos Gove, e o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, Adérito Aramuge, participaram do painel que discutiu governação sustentável dos oceanos na Conferência Crescendo Azul. O representante da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral lamentou o facto de 14 Estados-membros da região terem assinado o protocolo sobre o ambiente que retrata a exploração sustentável dos mares, mas que resistem em ratificar para colocar em prática. Temos que, de facto, avançar com coisas no terreno, com ações concretas, como Moçambique está a implementar. Uma das ações é a ratificação do protocolo sobre o ambiente. É um protocolo que foi desenhado e aprovado em 2014, foi assinado por 14 Estados-membros, mas a sua ratificação para poder entrar em ação e ser implementada e dinamizar, portanto, a cooperação regional, no caso, as palavras que nós temos, gostaria de lançar um desiderato para avançarmos para a ratificação. Estamos aqui na sala com cerca de 50% dos membros da SADC. Acho que poderíamos avançar e mostrar com ações concretas. Sobre o tema mudanças climáticas, que faz parte do rol das prioridades da exploração sustentável do mar, o diretor do INAM alertou para a inexistência de um sistema de observação. Não existe nenhuma estação de observação de eventos meteorológicos. Acabamos de ouvir aqui, quando estava a se apresentar aqui, com relação ao quadro da economia azul, é de que há necessidade de fazer essas medições, há necessidade de ter em conta que mudanças climáticas. Então, como é que vamos fazer isso se não há um investimento para o setor da meteorologia? Então, eu queria chamar aqui esta reflexão. Quando se for a fazer este investimento para o crescimento da economia azul, tenha em conta a instalação ou a contribuição dos serviços de meteorologia. Estabelecida em 1992 como Comunidade de Desenvolvimento, a SADC tem 16 Estados-membros e cerca de 300 milhões de habitantes. É banhado por 2 oceanos e tem 3 dos 4 maiores lagos de África, daí ser relevante discutir a sustentabilidade dos mares. Seguimos com outras notícias. A Assembleia da República aprovou na Generalidade a proposta de lei que regula a organização, composição e funcionamento do Conselho Nacional de Segurança. A aprovação da proposta de lei na Generalidade foi viabilizada pelo voto maioritário dos deputados da bancada parlamentar da Frelimo nesta quinta-feira, por considerar oportuna e necessária com vista a conferir maior eficácia ao funcionamento do órgão. Dentre várias questões e inovações, a proposta prevê a integração do Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas na sua composição. Decorre do facto de o mar se traduzir num território de amplitude gigantesca, tornando-se, por esse facto, palco de diversos atores. A Renamo votou contra a proposta e disse não entender as razões da integração do Ministro do Mar. Uma vez que
Em outras áreas também se praticam crimes. Por sua vez, a bancada parlamentar da Frelimo considera que a proposta deve ser aprovada e justifica a sua posição. Se existem, por acaso, alguns homens e mulheres que não querem aprovar esta proposta de revisão da lei, é sinal evidente que esses homens e mulheres não querem a defesa da soberania nacional. Mais uma vez, a bancada parlamentar do MDM abandonou a sessão plenária. Nós decidimos abandonar, porque não estávamos em condições, não só morais, assim como éticos, assim como de assumir a nossa responsabilidade de discutir um parecer em que nós não fazemos parte. Ainda nesta quinta-feira, os deputados apreciaram e aprovaram a proposta de lei que cria o Serviço Cívico de Moçambique, bem como uma proposta de revisão da lei que aprova a política de defesa e segurança. A Renamo diz estar em contacto com a comunidade internacional para pressionar os órgãos eleitorais a prorrogar o período de recenseamento. Os moçambicanos não podem ser cortados do seu direito. Não é a primeira vez que o maior partido da oposição, com assento no Parlamento, vem denunciar irregularidades no recenseamento eleitoral. Desta vez, a Renamo fala da cidade de Maputo. Tivemos aqui conhecimento da falta de painéis solares em alguns sítios, porque as próprias escolas não providenciam ou não têm credibilidade que, em alguns casos, não podem recensear já naquele período. E porque com estas irregularidades, a Renamo entende que muitos eleitores poderão ser excluídos do direito ao voto, a maior luta do partido é a prorrogação do período de censo eleitoral. Nós, como partido, estamos em contacto com a comunidade internacional para interceder junto da Comissão Nacional de Eleições e até do governo na pessoa do chefe do Estado. A Renamo reagiu também às alegadas ameaças feitas por membros do partido contra brigadistas na Zambésia e recolha de cartões de eleitores. O partido de Yusuf Momad diz tratar-se de jogo político. São os secretários dos bairros, são os professores, diretor do centro de formação, a mando do Partido Frelimo, que vão lá recolher cartões de estudantes ou de alunos nos bairros. O que suspeitamos que seja é que querem apagar o nome das pessoas que estiverem lá para substituição. Quando você chega no dia de votação, não encontra o seu nome lá. O secretário-geral da Renamo, André Madjibiri, falava esta quinta-feira, na cidade de Maputo, no encontro que manteve com a Comissão Política e outros membros do partido, que visava, entre outros pontos, preparar as eleições de 15 de outubro. Já o MDM denuncia supostas irregularidades que minam o sucesso do recenseamento eleitoral e defende a sua prorrogação por mais 15 dias para garantir maior abrangência dos eleitores. A denúncia foi feita na manhã desta quinta-feira pelo mandatário do MDM e membro do Conselho Nacional de Eleições deste partido. José de Sousa diz que não tem dúvidas que as metas previstas no processo de atualização do recenseamento eleitoral não serão cumpridas e defende a sua prorrogação. Para além dos mobiles que eu disse, das avarias, há coisas incríveis. Há locais que ainda não existem mobiles. Há brigadas que são constantemente movimentadas de um espaço para o outro, sem consentimento nem conhecimento dos órgãos eleitorais ao nível das províncias, ao nível dos distritos. Entretanto, diz-se que é mais do que suficiente irmos até dia 30. E, na nossa opinião, penso que este recenseamento devia conhecer um reajustamento para mais 15 dias, seria ideal. Sobre a alegada ausência dos fiscais deste partido nos postos de recenseamento, de Sousa disse não ser verdade e o seu partido está a fazer o seu trabalho no terreno. O Movimento Democrático de Moçambique está, assim, a fiscalizar este processo de recenseamento eleitoral à sua medida. Portanto, o nosso apelo, mais uma vez, é que todos possam aderir em massa aos postos de recenseamento eleitoral para que possamos retirar este quarteto desgovernado do poder
a 15 de outubro deste ano. Há menos de 7 dias para o fim do processo. Dados atualizados indicam que até o último dia 19 do mês em curso foram inscritos mais de 4 bilhões de eleitores, o correspondente a cerca de 60% das metas. Pouco mais de 1 milhão de pessoas poderão ser excluídas da votação devido a irregularidades detectadas no processo de recenseamento eleitoral. A Sala da Paz prevê que os órgãos eleitorais cumpram apenas 82% da meta. Quando falta uma semana para o fim do recenseamento eleitoral, a plataforma de observação eleitoral Sala da Paz chamou a imprensa esta quinta-feira para fazer um balanço preliminar do processo. De acordo com a Sala da Paz, ainda persistem várias irregularidades em torno do processo, o que poderá resultar na exclusão de pouco mais de 1 milhão de potenciais eleitores nas eleições de 15 de outubro. Reforço da equipa de assistência técnica ao nível dos distritos, pois os que existem até ao momento não têm sido suficientes para dar a assistência em tempo útil, causando desmotivação e desistência de potenciais eleitores. Deve ser feito o reforço de medidas de segurança nas zonas propensas a ataques armados. Refira-se que o recenseamento eleitoral termina a 30 do mês em curso. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Nampula ordenou a detenção do chefe da repartição do movimento migratório e acusou 4 funcionários da migração e um cidadão de nacionalidade nigeriana por cobranças ilícitas. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Nampula fez saber que as cobranças eram feitas na via pública e até aos fins de semana. Fizemos um trabalho aturado, na qual culminou com a confirmação que, de facto, estes fatos aconteceram. Estamos a falar de cobranças que rondam os 70 mil meticais, nesta última situação que culminou com a sua detenção. Este mesmo cidadão detido está também implicado num caso de desaparecimento de passaportes. O gabinete está igualmente preocupado com o custo aplicado por algumas instituições para a contratação de empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado. Recentemente, um anúncio de adjudicação do Instituto de Ciência e de Saúde fixou em 2.500.000 meticais só para manutenção e reparação de uma viatura, valor que de seguida foi reduzido para apenas 290 mil. Deslocamos-nos ao terreno, que é o Instituto de Ciências de Saúde. Felizmente digo porque a própria Direção Provincial da Saúde retratou-se. Houve anulamento deste concurso. O Gabinete de Combate à Corrupção está a averiguar se houver matéria criminal que confirme que houve práticas criminais, serão responsabilizados por esta violação do Decreto 5/2016. No presente ano, este gabinete tramitou 136 processos de crime relativos à corrupção. O governo vai gastar 12 milhões de meticais só em logística da Conferência Internacional sobre Angariação de Fundos para a Reconstrução de Infraestruturas destruídas pelos ciclones Idai e Kenneth. Ao todo, são necessários mais de 3 bilhões de dólares norte-americanos para reerguer as infraestruturas destruídas pelos ciclones Idai e Kenneth no centro e norte do país. Mas a gestão dos fundos a angariar durante a Conferência Internacional de Investimentos, agendada para 31 de maio e 1 de junho, pelo Gabinete de Reconstrução, dirigido pelo antigo vice-ministro das Obras Públicas, Francisco Pereira, será alvo de auditoria para evitar caso de desvio. Uma das nossas preocupações e talvez uma das razões fundamentais da criação de um gabinete é haver um canal único por onde passam todos os financiamentos, que permite, no final do dia, sabermos quanto entrou, quanto foi gasto, em que é que foi gasto e quais os resultados. O evento contará com a presença do chefe do Estado, mas os gastos com a logística chamam a atenção. Andará nos entre 10 a 12 milhões de meticais, porque são 700 pessoas. Eu estou a dizer isto incluindo o alojamento, incluindo o transporte, incluindo a alimentação naqueles 2 dias, incluindo tradutores, incluindo a impressão dos documentos, enfim, tudo
o que um evento desta natureza precisa de. O plano de reconstrução pós-ciclones prevê a transferência de algumas infraestruturas estatais e compreende cerca de 100 projetos socioeconômicos. Iniciou ontem em Sofala a energização através de sistemas solares domésticos a cargo de Solar Work, que projeta até finais deste ano eletrificar mais de 10 mil residências e expandir a iniciativa para outros pontos do país. A zona centro do país, de acordo com dados da Eletricidade de Moçambique, é que tem a menor taxa de cobertura da rede nacional da corrente elétrica. Este fato, adicionado à recente passagem do ciclone Idai, tornou a situação ainda mais preocupante. Face a isso, inúmeras famílias têm estado a recorrer a lenha, carvão, petróleo e velas para a iluminação, contribuindo assim para pôr em risco as suas vidas. Aliás, em Moçambique, as doenças respiratórias, que estão muito ligadas ao uso deste tipo de energia, matam mais que a malária. Ciente destes dados, a SolarWorks, uma empresa de sistema de solares domésticos em Moçambique, comercializados através de pagamentos a prestações mensais de 500 meticais até 36 meses, lançou, no distrito de Nhamatanda, um projeto denominado Iluminando Sofala. A iniciativa abrange apenas zonas rurais, onde a energia não chega e os residentes têm rendas bastante limitadas e com aspirações a melhorar, que contou com o apoio da GIZ. É um projeto de ação imediata para minimizar problemas, principalmente de instituições de saúde públicas, escolas, orfanatos. É um projeto limitado. O orfanato de Nhamatanda foi uma das instituições que beneficiou dos primeiros kits. Isto representa mesmo uma alegria que vem mesmo sem saber. Parece que um milagre para mim, porque eu não sabia nada, mas mesmo assim estou muito feliz. A SolarWorks está à procura de outros parceiros para fazer chegar mais kits solares a milhares de famílias com limitações financeiras. Estas famílias vão precisar de tempo para recuperar. Vão precisar de tempo para gerar rendimentos outra vez. Portanto, são famílias que vão afrontar grandes dificuldades económicas nos próximos meses, quem sabe anos. Então, não podemos deixar com que elas fiquem abandonadas e sem acesso a absolutamente nada. Também não podemos oferecer. Para o Governo, esta iniciativa irá minimizar a falta de energia da rede nacional em várias regiões e ajudar a atingir o acesso universal de energia elétrica até 2030. E achamos que o acesso universal será só atingido tendo em conta o apoio e a intervenção dessas energias renováveis. Contudo, o Governo entende que a taxa mensal de 500 meticais é alta para as comunidades rurais. Tendo em conta aquilo que é a renda. E eles estimam 36 meses o período de pagamento de cada unidade. Achamos nós que podia-se alargar o período de cobrança, não é? O período de pagamento e reduzir-se aquilo que é a taxa de pagamento. Nós estivemos a conversar com a empresa e achamos que se estipularem uma tarifa de mais ou menos 200 meticais por mês, seria uma tarifa sustentável para as nossas populações, principalmente aquelas populações que nós estamos a fazer referência, que são as populações que se encontram nos centros de reassentamento. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Ainda sobre a primeira conferência internacional sobre a economia azul, o mundo tem de parar de subsidiar a pesca para combater a pesca ilegal, defende o Departamento das Nações Unidas para os Oceanos. A entidade desafia ainda o continente africano a apostar na piscicultura para alimentar a população que está a crescer rápido. Ladies and gentlemen, Lishile. O enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para Oceanos, o embaixador Peter Thompson, foi o orador principal no painel que discutiu a governação sustentável dos oceanos na conferência Crescendo Azul. O responsável defendeu a necessidade de se combater a pesca ilegal para tornar a exploração dos mares sustentável. There are 10 targets and 4 of them mature next year. Very important. And they are important targets. One is the 10% of the ocean being covered by marine protected areas. We'll probably get there. Another one is stopping illegal fishing. It's a bit like saying stop crime. I think we can make good progress, but I doubt that we'll get there. We've got to better manage our coastal and marine ecosystems. I think we can demonstrate that is happening.
And the fourth one is the World Trade Organization's hands, which is stopping subsidies to fishing. And you heard me mention that in my speech this morning. You know, there's over $20 billion worth of subsidies at the moment going mainly to industrial fleets. 80% goes to industrial fleets. As I said, to the great detriment of artisanal fishers in the developing countries. Por outro lado, disse ser necessário encontrar saídas para alimentar a população do continente africano. Uma delas é a aposta na piscicultura, ou seja, na criação de espécies aquáticas. Africa is going backwards, not forwards on aquaculture. We can change that. And I really put the challenge now, and it helps my brain a lot in terms of what I've been going through since November, thinking about how we can address this problem. I put the challenge now to the AU and the African Development Bank, say, work with the UN system, with FAO, with the World Bank, with Global Economic Fund, Environmental Fund and others. Let's together, before we get to Lisbon, this is a sprint, it's not a marathon. Before we get to Lisbon, let's show the world that Africa has taken up this challenge and that sustainable aquaculture, using the right techniques, the right feeds, the right species, let's leapfrog all the mistakes that aquaculture. Com o desafio, as Nações Unidas querem que a África dê um salto qualitativo para que assegure a alimentação para a sua população, que está a crescer rapidamente. Reagindo à falta de medicamentos no Hospital Provincial de Matola, a Direção Provincial de Saúde em Maputo diz haver medicamentos suficientes até o fim do ano para toda a província. Foi depois que a STV veiculou uma reportagem dando conta de falta de medicamentos nesta unidade sanitária que a Direção Provincial de Saúde constitui uma equipa de assistência médica para no terreno aferir o que é que se estava a passar. Esta quinta-feira, a STV esteve no armazém provincial, onde constatou-se que existem medicamentos e a falha de comunicação entre o armazém do hospital e a farmácia pública é apontada como causa de ruptura de medicamentos. O hospital não tem falta de medicamentos. O depósito do Hospital Provincial da Matola tem medicamentos. Aqueles medicamentos foram referidos antes, a amoxicilina, o paracetamol, o metronidazol, o prednisolona. Nós temos em estoque suficientes para mais 6 meses. Estes são os medicamentos a serem carregados no caminhão para distribuição pelos hospitais da província. E Yolanda Chamo, diretora de saúde em Maputo, fez saber ainda que os funcionários que deixaram a farmácia pública sem medicamentos vão ser responsabilizados. As pessoas que estiveram a trabalhar nessa gestão, que não é de boa qualidade, vamos tomar algumas medidas em relação a esse facto. Então, o que nós solicitamos à nossa população, aos nossos utentes, é que denuncie sempre que houver falta ou houver uma situação dessas. Mafuiane diz eminência de ruptura, mas tem 1.300, então não é ruptura. Esta é a plataforma eletrônica de informação de medicamentos para os depósitos distritais e depósitos de hospitais. É uma ferramenta que permite o controle de disponibilidade e alertar em caso de ruptura de medicamentos. Enquanto isso, fármacos do Sistema Nacional de Saúde estão a ser comercializados ilegalmente no distrito de Ile, na Zambésia. Em que se intensificam os apelos do setor da saúde para se colocar termo a esta prática. A nossa reportagem depara-se com quantidades de fármacos do Sistema Nacional à venda no mercado informal na Zambésia. Estamos na feira do cruzamento de Naiopé, distrito de Ile, dia de muito movimento. São cerca de 8 kg de fármacos. Os proprietários colocaram-se em fuga logo que viram a nossa reportagem. Sempre. Toda a esfera que eu passo, sempre eu apanho assim. Cada medicamento ali está 20 meticais. Paracetamol está 20 meticais. Enquanto na farmácia está 10 meticais. Sim. Onde é que estão os donos dos medicamentos? Não sei, ainda não posso indicar porque não sei. A STV conversou com populares deste povoado e, infelizmente, há quem concorda com esta prática. Então, prefiro como 20 meticais comprar que medicamento.
Estamos fora do hospital. Aqui não tem hospital. Precisamos do hospital aqui. Sim. Transporte daqui para Mugulama está 20 meticais. Mas como é que você sabe que, por exemplo, precisa de algum antibiótico, precisa de um paracetamol, precisa de penicilina? Como é que você sabe? A gente vem aqui explicar à pessoa que vende, o vendedor do medicamento. Ele sabe muito bem, sim, daquele possível medicamento que dá para ajudar aquela pessoa. Nós prendemos, às vezes levamos na polícia. Então, quando chegam a polícia, não sei o que, lá falam consoante como é que eles conseguiram o medicamento, então, e voltam sempre. Tal como se pode ver aqui, há um pouco de tudo. Há paracetamol, há, digamos, antibióticos, enfim, tudo a ser comercializado neste mercado ao nível deste distrito. Imagens de São Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Ilha. Cerca de 250 mil pessoas tomaram vacina contra a cólera em Cabo Delgado. Segundo as autoridades da saúde, foi necessário prorrogar o tempo da campanha para se atingir as metas previstas. Das cerca de 250 mil pessoas vacinadas contra a cólera em Cabo Delgado, mais de 170 mil vivem na cidade de Pemba, cerca de 50 mil no distrito de Mekuf e perto de 30 mil pessoas em Metuge. Tínhamos como população-alvo 247.440 como população-alvo e conseguimos vacinar 248 mil pessoas. Temos uma cobertura da província 89,7%. As metas de vacinação foram alcançadas, mas para o Instituto Nacional de Saúde, o impacto da vacina depende da segunda dose que as pessoas deverão tomar nos dias 17 a 21 de junho próximo. E o nosso objetivo é alcançarmos uma cobertura de 80% com 2 doses de vacina, de modo que se possa contribuir para bloquear a transmissão da cólera aqui nos distritos onde vacinamos para os próximos 5 anos. Agora, neste momento, nós temos um cumulativo de 225 casos cumulativo, mas neste momento nossos centros de acomodação temos por volta de 5 casos, porque temos entrados ainda em Pemba, está a diminuir, mas ainda temos. Em Pemba temos entrados em Mekuf e Metuge também estamos a registrar uma redução dos casos de entrados nos nossos centros de tratamento de doenças diarreicas. Excluindo o valor de mais de 500 mil doses de vacina contra a cólera doadas pela Unicef, a campanha de vacinação em Cabo Delgado custou cerca de 6 milhões de meticais, também desembolsados pelos parceiros do governo, entre as quais a Organização Mundial para a Saúde. Arrancaram hoje as eleições europeias, que têm duração de 4 dias. Cerca de 427 milhões de eleitores escolhem 751 deputados. 28 Estados-membros da União Europeia começaram esta quinta-feira a votar em deputados que lhes possam representar no Parlamento Europeu. São cerca de 427 milhões de eleitores europeus que deverão escolher 751 eurodeputados até dia 26 deste mês. O sistema usado pela Europa é de representação proporcional. E a idade mínima para eleição é de 18 anos, menos em Malta e Áustria, que é 16, e Grécia 17. Holanda e Reino Unido é que deram início à votação, embora os britânicos poderão desvincular-se da União Europeia ainda este ano se o pacote Brexit for aprovado pelo Parlamento Britânico. A Alemanha é o país com mais eurodeputados a votar, que são 96, devido ao seu peso demográfico e econômico. E Portugal terá de escolher 21 parlamentares no dia 26 de maio. Desde 1979, o número de eleitores, que era de mais de 60%, tem registrado uma queda, sendo que em 2014 apenas 42,61% se fizeram às urnas. O Parlamento Europeu é constituído por 8 frentes, sendo que atualmente a maior é de democratas cristãos, com 216 representantes. A Indonésia voltou hoje à ordem e tranquilidade após manifestações violentas que fizeram 8 mortos e mais de 200 feridos entre terça e quarta-feira.
Nas noites de terça e quarta-feira, Jakarta foi palco de violentos protestos em contestação aos resultados das eleições de 17 de abril, que deram vitória ao presidente Joko Widodo com 55,5% dos votos destas eleições, tendo atacado um quartel da Brigada Móvel da Polícia e queimado diversas viaturas. A polícia respondeu com gás lacrimogêneo, canhões de água, às pedras, foguetes e coquetéis Molotov atirados pelos protestantes. As autoridades bloquearam parcialmente o acesso às redes sociais. Mais tarde, o presidente Widodo disse que a situação já estava sob controle. O artista brasileiro Chico Buarque é o Prémio Camões 2019. A entrega do galardão irá acontecer em Lisboa, numa data ainda por anunciar. Depois do escritor cabo-verdiano Germano Almeida ter ficado com o Prémio Camões em 2018, agora foi a vez do brasileiro Chico Buarque, o homem de várias artes, que além de ser poeta e músico, encanta o mundo quando toca a guitarra. Eu sou a mulher como se fosse a Numa decisão unânime, o júri agraciou Buarque com o Prémio Camões 2019, o mais elevado prémio da literatura lusófona. Não são precisos muitos acordes para a maioria identificar muitas das ações de Chico Buarque, mas como sublinhou o júri, é o homem de literatura e não o músico, quem foi agora distinguido com o Prémio Camões 2019. O júri indicou que se a obra da língua portuguesa que atravessa fronteiras é a de Francisco Buarque de Holanda. que estás em festa, paz. Fico contente. Poesia, romance, canções, todas as gerações da língua portuguesa têm uma memória construída que passa por Chico. Sei também quanto é preciso para navegar. Chico Buarque está prestes a comemorar 75 anos de idade e deverá ser galardoado em Lisboa numa data por anunciar. Um cheirinho de alecrim. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão de estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, prevê-se para Maputo uma máxima de 30 e 18 de mínima, Xai-Xai 24 de máxima, 17 de mínima, Inhambane 27 de máxima, 18 de mínima. Para a zona centro do país, Beira 26 de máxima, 19 de mínima, Quilimano 28 de máxima, 19 de mínima, Chimoio 23 de máxima, 13 de mínima, Teta 30 de máxima, 19 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 26 de máxima, 19 de mínima, Pemba 29 de máxima, 16 de mínima, Lixinga 21 de máxima e 12 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite, o Ferroviário de Maputo, com 12 jogadores, domina a convocatória da seleção masculina de basquetebol, que decorre de 2 a 8 de junho, disputada no Zimbábue, as eliminatórias da Zona 6 para o African, campeonato africano da modalidade. É uma corrida contra o relógio. Para ser preciso, contra o tempo. Para não variar, a Seleção Nacional de Basquetebol Sénior masculino inicia em cima do tempo e sem que as desejáveis condições logísticas estejam criadas. A sua preparação tendo visto o acesso a uma competição continental. Aliás, foi assim quando a disputa da última fase de apuramento para o Mundial, em que tinha apenas um par de equipamentos. Para as eliminatórias para o African, foram pré-convocados 20 jogadores, sendo que o Ferroviário de Maputo é o clube mais representado na Carlos Marinho, Otávio Maculis, Manuel Wamus, Hugo Martins, David Canivete, Milton de Caifás, Hermelindo Novela, Otávio Maguliço, Dércio Mula, Custódio Muchate e Nelson Chire. Ferroviário da Beira, Elton Ubis, Ayad Marques, Ivan Machava, Ismael Nurmamad e Elvis Joana. A Politécnica, Klaus Bunguel. Terceira Basket de Portugal, Augusto Matos, Costa de Sol, Francisco Braga. Os trabalhos de preparação iniciam no sábado 25 de maio, estando fora de questão a realização de um estágio pré-competitivo fora do país. Moçambique terá como adversários Angola, África do Sul, Zimbábue e Botsuana. O Machaqueno venceu esta quarta-feira a Liga Desportiva de Maputo em jogo da última eliminatória da fase provincial da Taça de Moçambique ao nível da cidade de Maputo. Com muitos dos habituais titulares fora do 11 inicial, a Liga Desportiva de Maputo e o Machaqueno entraram tímidos para um jogo a eliminar.
Talvez porque as equipas encaixavam perfeitamente uma a outra nos seus esquemas táticos, foram precisos 28 minutos para ver o primeiro lance de perigo, depois deste passe que parte ao meio da defesa da Liga, mas Paculi desperdiça. Depois foi a vez de Jay, que tem tudo para fazer o golo num cruzamento que vem da ala direita, mas sem técnica nem precisão, a bola foi para as nuvens e assim fechou com nulo a primeira parte. Na segunda metade do jogo, alguns jogadores acusavam cansaço. Um deles era Talapa, que aos 72 minutos serve a papinha na boca de Cabini, segue engolir, ou seja, não consegue marcar. A Liga pisava fundo no acelerador e Turras parecia o mais inconformado com o nulo. Num espaço de 1 minuto, o ponta de lança proporciona 2 grandes defesas a Jonas, que até tem classe, mas ainda não convenceu a Mid a defender as balizas de equipa no campeonato. E assim é o futebol. Quem não marca, sofre. Aos 79 minutos, numa das poucas vezes que Mutong tocou na bola, faz simplesmente isso a mocas. Chapéu com todas as medidas. 1-0. O Machacane tremia a cada incursão, só não gelou aos 90 minutos por intermédio de Nonó, porque o fabuloso remate só tira tinta ao poste direito de Jonas. Para lá dos 90, o Machacane podia ter feito o checkmate, mas Frank desperdiçou a oportunidade. Os jogos da taça é sempre assim, vale mais pelos gols e nós marcamos um. Podemos ter marcado 2 ou 3 na primeira parte, mas é de valorizar a vitória do Machacane, porque a Liga Moçambicana bem treinada e fizeram de tudo para sair daqui com a vitória. Eu não quero falar da arbitragem. Eu sou um treinador jovem, não quero falar da arbitragem. Isso eu deixo para vocês. Em termos de qualidade de jogo, muito bom. Infelizmente, hoje não conseguimos finalizar, não conseguimos concretizar as oportunidades que tivemos. O Machacane aproveitou o erro que criamos na única oportunidade, no único momento que vai à baliza na segunda parte. Acaba por ganhar, nós estamos fora, eles continuam, parabéns a eles e boa sorte para eles. Assim, os tricolores garantem lugar na fase regional da Taça de Moçambique, que se disputa dentro de 2 semanas. A FIFA garantiu ontem que não vai acrescentar o número de seleções a participar na fase final do Campeonato do Mundo, a realizar-se no Catar em 2022. Adquirido o aumento das atuais 32 para 48 seleções a participar da fase final do Campeonato do Mundo, a realizar-se nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026. A dúvida que cresceu em fevereiro último, com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a assumir-se otimista quanto à possibilidade, era se o acréscimo de seleções aconteceria no Mundial de 2022, a realizar-se no Catar. O otimismo caiu por terra quando, nesta quarta-feira, o organismo máximo do futebol mundial emitiu uma nota na qual descarta a possibilidade de levar 48 seleções para aquele país árabe. Após um processo de consulta minucioso e abrangente, com o envolvimento de todas as partes interessadas e relevantes, concluiu-se que, nas circunstâncias atuais, tal proposta não poderia ser feita agora. Refere, para além do envolvimento de países vizinhos na organização, a FIFA e o Qatar tentaram reduzir alguns dos principais requisitos para sediar a competição. Uma análise conjunta a esse respeito conclui que, devido à fase avançada dos preparativos e à necessidade de uma avaliação pormenorizada do potencial impacto logístico no país de acolhimento, seria necessário mais tempo e não poderia ser tomada uma decisão antes do final do prazo, junho. Por conseguinte, decidiu-se não prosseguir com esta opção. No mesmo documento, a FIFA sentencia também que nenhuma proposta será apresentada no próximo congresso do organismo em 5 de junho. É desta maneira colocar um ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Notícias em permanência daqui a pouco no Noite Informativa da STV Notícias. Até já.